Olá. Uma das áreas que ainda não viu a sua atividade normalizada, pelo menos normalizada dentro do possível, foi a área da justiça. Efetivamente, os tribunais continuam a realizar muito poucas diligências, os prazos continuam suspensos e isso está prestes a terminar. De facto, foi notícia que no dia de ontem, 25 de maio, o Presidente da República promulgou o diploma que vem finalmente trazer essa normalidade relativa. Efetivamente, isto significará o retomar dos prazos, bem como a realização de um maior número de diligências. Ainda assim, nada voltará a ser como aquilo que era antes do início do estado de emergência, em março, mas pelo menos alguma coisa vai alterar. Em primeiro lugar, a questão dos prazos, que se encontram suspensos há bastante tempo, deixará de continuar a ocorrer. Ou seja, os prazos processuais, e aqui estou a falar dos prazos judiciais, irão retomar o seu curso. Quando? Em concreto ainda não se sabe. À hora que eu estou a falar, neste dia 26 de maio, ainda não foi publicado o diploma e é possível que ele venha a ser publicado ainda hoje, mas a partir do momento em que seja publicado, então, passados 5 dias, os prazos judiciais são retomados. Ainda assim, há exceções. Há prazos que manter-se-ão suspensos, nomeadamente o prazo para a apresentação à insolvência, bem como os prazos relativos às execuções em matéria de casa de morada de família. E também os processos de despejo manter-se-ão suspensos, ou seja, são aqui algumas exceções. Os restantes prazos então retomarão 5 dias depois da publicação deste diploma. Isto quanto aos prazos. Quanto a um segundo ponto que tem a ver com a realização de audiências, passamos a ter aqui um regime duplo. Por um lado, temos as audiências de julgamento e as audiências em que sejam inquiridas testemunhas, em que a regra geral passa a ser o da presencialidade, ou seja, as audiências de julgamento passarão por regra, ou voltarão por regra, a ser presenciais, e só quando as regras de distanciamento, todas as regras definidas pela DGS não possam ser cumpridas, então só nesse caso estas diligências terão lugar com recurso às tecnologias para serem tidas à distância. Ou seja, a regra passa a ser o da presencialidade. O mesmo não ocorre nas restantes diligências, ou seja, nas restantes diligências que devam ser presenciais, mas que não são audiências de julgamento, nem têm que ser inquiridas testemunhas, então a regra geral, nesses casos, passa a ser a realização à distância, e só quando não possa ser assegurada esta tecnologia que assegure a realização à distância, ou porque razões próprias do processo justifiquem que não seja feita à distância, então nesses casos é que será presencial. Ou seja, ao contrário da situação anterior, neste caso a regra geral é à distância e excepcionalmente, então aí sim será presencialmente. É claro que temos aqui algumas exceções. Temos aqui algumas exceções, nomeadamente para os maiores de 70 anos, para as pessoas que sejam imunodeprimidas e as pessoas que padeçam de doença crónica. Neste caso, nestes 3 casos, então, poderá ser assegurada a realização da diligência através de videochamada no domicílio.
videochamada no domicílio. Por outro lado, quem tenha que estar em isolamento, ou seja, as pessoas sujeitas a um isolamento profilático ou que padeçam de Covid-19, terão automaticamente uma justificação para não participar, quer presencialmente, quer mesmo à distância. Ou seja, mesmo à distância, essas pessoas poderão ter uma declaração da autoridade de saúde a atestar a impossibilidade de comparecer, de participar nessas diligências. Por fim, eu estive a falar exclusivamente dos prazos judiciais. Já os prazos administrativos, e aqui estamos a falar dos prazos que se tenha face às entidades do Estado, às entidades administrativas, então, por regra, há aqui algumas exceções, mas por regra, estes prazos irão retomar, nomeadamente aqueles prazos que terminariam durante esta fase em que os prazos estiverem suspensos. Então, esses prazos não se vencem daqui a 5 dias, mas sim 20 dias depois da entrada em vigor. Ou seja, para os prazos administrativos, e reitero, isto é uma regra geral, depois é preciso ver em concreto se não há aqui nenhuma exceção, mas em regra, os prazos administrativos que se tenham vencido neste período irão vencer-se 20 dias depois destes dias iniciais, ou seja, estes 5 dias determinam a entrada em vigor do diploma, daqui a 5 dias o diploma entra em vigor e então aí contabilizamos mais 20 dias para o vencimento destes prazos administrativos. E assim não teremos a normalidade a que estávamos habituados, mas teremos uma normalidade relativa e começaremos a ver o sistema de justiça lentamente a retomar a sua atividade, que é fundamental, porque é importantíssimo que os negócios funcionem, mas a verdade é que os negócios sem uma justiça e uma justiça célere, que infelizmente não é o que temos por regra, não são negócios que se possam ter grandes perspectivas, e por isso queremos oferecer essas perspectivas aos negócios. Queremos que se possa confiar no sistema de justiça, queremos que se possa confiar que se há alguma coisa de errado correr, temos forma de resolver os nossos problemas, e por isso acho que estava na altura de termos de facto a justiça a voltar a funcionar, e é o que vamos ter a partir de agora. Muito obrigado.